Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade, Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Jesus o Cristo 2, publicada no jornal Gazeta de Notícias no dia 13 de fevereiro de 1970. Louvamos a franqueza com que o céu declara: todos estes ensinamentos não são de homens, por mais célebres que sejam. São do próprio Jesus, através do seu porta-voz, o Espírito da Verdade. Agora entendemos melhor o martírio inenarrável do Mestre durante a sua missão na Terra. Por que o fizeram sofrer tanto? O homem é orgulhoso. A descida de um Espírito do Senhor não lhe teria bastado. Tinha de ser um Deus. Não esqueçais que os judeus se achavam em contato direto com os romanos, que as ideias e costumes dos conquistadores se infiltram sempre no povo do país conquistado, que assim as ideias politeístas vieram a encontrar-se com o monoteísmo. A vida e os atos de Jesus, sua morte, entre aspas, e sua ressurreição, entre aspas, os fatos que se seguiram, a interpretação humana dada às suas palavras, entre aspas, a divulgação feita pelos discípulos, uma vez terminada a missão, do que o anjo ou Espírito anunciara à Virgem Maria e depois a José, acerca daquela concepção e daquela gravidez, obra do Espírito Santo, e como tal consideradas, entre aspas, sobrenaturais, miraculosas, entre aspas, divinas, entre aspas. Criaram para os judeus a necessidade de multiplicarem a divindade, tentando manter a unidade na pluralidade,
e assim se explica a origem do que os homens chamaram, entre aspas, o dogma das 3 pessoas. O materialismo esmagava o mundo com seu peso carnal, e o mundo perecia, porque toda a carne apodrece. Cumpria erguer o espírito e dar-lhe a força de lutar contra a matéria. Para se conseguir tal objetivo, era indispensável que o mundo tivesse diante dos olhos um exemplo imaterial. Imaterial sob o ponto de vista da divindade atribuída ao Cristo, não durando a sua materialidade. Para os homens, mais que um tempo muito restrito, e não passando de um meio de comunicação. Na apresentação deste exemplo em vosso mundo é que está, segundo as vistas humanas. O milagre, porque, aos olhos dos homens, houve derrogação das leis estabelecidas. Aí não há, porém, nenhum milagre. A vontade imutável de Deus não derroga nunca as leis naturais por ele promulgadas, desde toda a eternidade. Como vereis, pela explicação que vos daremos, na medida do que a vossa inteligência, entre parênteses, obscurecida pela carne, pode receber e comportar, o que houve foi a aplicação das leis que regem os mundos superiores e a adaptação dessas leis aos vossos fluidos, isto é, do planeta que habitais. Maria era o Espírito puro que descera à terra com a sagrada missão de cooperar com Jesus na obra da regeneração humana, em comunhão com os Espíritos do Senhor, mas submetida à lei da reencarnação material, humana, tal qual a sofreis. A Virgem era médium vidente, intuitivo e audiente, no sentido de ter consciência do ser que se lhe apresentava e da predição que lhe fazia. Sua inteligência, entorpecida pelo invólucro material, não estava em estado de lembrar-se. É o que explica tenha feito sentir ao anjo ou espírito a impossibilidade de conceber durante a virgindade. Era preciso que, tanto quanto os homens, a Virgem desconhecesse a origem espiritual do filho, que lhe era anunciado. A explicação que daremos da concepção, da gravidez e, portanto, do parto de Maria, como obra do Espírito Santo, vos fará compreender que, não devendo conhecer aquela origem, ela de fato não a tenha conhecido e haja acreditado na sua maternidade. Os judeus, de acordo com as suas tradições e as interpretações dadas ao Antigo Testamento, criam que o próprio Deus se comunicava diretamente com os homens, que o Espírito Santo era a inteligência mesma de Deus, a se manifestar por um ato qualquer. Isso explica a resposta do anjo, ou Espírito, ao anunciar, primeiro a ela, depois a José, a concepção no seio de uma virgem, a gravidez e o parto como obra do Espírito Santo. A resposta era adequada, segundo a vontade do Senhor, ao estado geral das inteligências, de modo a poder ser escutada e compreendida,
apropriada às necessidades da época, tendo em vista os acontecimentos que iam ocorrer, preparando a humanidade para o que teria de saber mais tarde, mediante uma nova revelação, quando fossem chegados os tempos em que a pudessem suportar. Ora, para os judeus, que esperavam um chefe temporal capaz de lhes reanimar a nacionalidade, de lhes reavivar as glórias, de os constituir em povo livre, preciso era um chefe que, afastando-se do programa humano, lhes fizesse compreender não ser seu reino do plano terra. Na verdade, eles tinham a ideia fixa de oferecer um sacrifício ao Deus terrível, que, segundo seu modo de ver, se deleitava com o fumo dos holocaustos, e para que o sacrifício fosse realmente grande, aqueles a quem era proibido sacrificar homens a Deus, sacrificaram Deus a si mesmo.